Boa noite. Senhoras e senhores, aqui fala o seu repórter Esso, testemunha ocular da história. Era assim que começava o repórter Esso. E agora você vai saber um pouco mais sobre esse programa de TV. Senhoras e senhores, aqui fala o seu repórter Esso. Aqui fala o seu repórter Esso, testemunha ocular da história. Com as últimas notícias da United Press e da Agência Nacional. Com a chegada da televisão ao Brasil em 1950, o que se viu foi o fenômeno de migração dos programas de rádio para o meio audiovisual. Em 1º de abril de 1952, ia ao ar pela extinta TV Tupi, o primeiro noticiário do repórter Esso, o primeiro programa telejornalístico do Brasil. Apresentado por Calil Filho em São Paulo, por Luiz Jatobá e mais tarde por Gontijo Teodoro no Rio de Janeiro, Luiz Cordeiro em Belo Horizonte, Elmar Hugo em Porto Alegre e Edson Almeida no Recife, nas respectivas emissoras de TV, Tupi, Itacolomi, Piratini e TV Rádio Clube. Confira um trecho do programa. Boa noite, amigos. O domingo vai ser marcado por instabilidade do tempo, segundo o escritório de meteorologia. O tempo bom com nebulosidade ao início passará instável. Hoje, na Guanabara, os termômetros assinalaram a temperatura máxima de 32,5 graus no Engenho de Dentro e a mínima de 17,5 graus em Santa Teresa. Segundo informou esta noite o DNER, são boas de um modo... O modelo do noticiário do repórter Esso seguia a linha da empresa petrolífera norte-americana, que orientava e patrocinava o telejornal. O próprio nome do programa tem origem comum a tantos outros da época. É o caso do Telenotícias Panair, Reportagem do Cal e o telejornal Pirelli. Essa era uma forma de as grandes empresas divulgarem os seus produtos através da compra de espaços na programação. Voltamos logo após o comercial. Vai chutar seu carro, mas vai chutar seu carro, mas vai chutar seu carro, mas não deixe que é chutar. O extra, vejo que Tanto o programa radiofônico quanto o televisivo foram marcados por credibilidade, objetividade, pontualidade e slogans que se espalharam por todo o país, como Repórter Esso, a testemunha ocular da história, e Repórter Esso, o primeiro a dar as últimas. O jornal era suprido pela Agência Nacional e a United Press International, seguindo a linha americana. O Repórter Esso fez história com grandes furos jornalísticos e matérias de relevância internacional, com uma entrevista exclusiva com o então presidente norte-americano John Kennedy, a chegada do homem à Lua em 1969 e a cobertura do suicídio do presidente Getúlio Vargas em 24 de agosto de 1954. O Repórter Esso também fez matérias sobre a Copa do Mundo de 1970. Confira agora um trecho do programa sobre a Copa. A nossa última notícia vem em reportagens especiais de nossos companheiros que se encontram no México. Vamos a Guadalajara para ver as informações sobre Brasil e Inglaterra a ser jogado amanhã. Olha aqui sobre uma moça que o Dr. Lídio muito preza, que é uma das brasileiras que estão torcendo pelo êxito da seleção. Aqui, jornalista, torcedor. Lídio, qual é a porcentagem de jogar? Bom, em medicina, 2 às vezes são 5, de modo que é difícil, mas eu dou assim hoje, nas 48 horas antes da partida, 60% de chance. Bom, agora diga outra vez, quem não pode jogar mesmo?
Não, por enquanto não tem, todos podem jogar. Nem Marco Antônio? Pode jogar. O Marco Antônio está inteiramente recuperado, já fez o treinamento normal ontem e hoje, nada sentiu e está apto, depende naturalmente do técnico. Você vai dedicar uma moça chamada Silene este palpite: Brasil e Inglaterra. Eu acho que o Brasil ganha 2-0. Eu não me preocupo muito assim com isso, não. Claro que a gente conversa, chega a discutir assim, para ver o que fica melhor, mas não me preocupo muito, não. 2 meses atrás, mais ou menos, 3 meses, você nos dizia em Belo Horizonte que dentro da Copa você ia ter o máximo da forma física. Confirma? Graças a Deus, estou muito bem. Não podemos nos entusiasmar porque a primeira partida é difícil, a primeira partida você sabe, mas temos muitas coisas ainda pela frente, coisas bastante difíceis. Os senhores estão vendo os primeiros exercícios individuais dos ingleses para o jogo contra o Brasil. Vem o 25, famoso Styles 12, Mullery, que se diz, marcará o jogador Pelé, o 13, que é Jacques Charlton, e daí em frente os senhores já veem o número 27, que é Best, e os jogadores reserva, e no centro do campo o treinador da representação da Inglaterra e o assistente de Houghton Hunsey. Esse treino, senhores, é realizado no campo do Atlas. São os preparativos para o jogo do próximo domingo, o jogo contra a seleção brasileira de futebol. Consta dessa prática. Ramsey ainda não entrou em campo para dar os seus treinamentos especiais. Fez apenas uma preleção. Um jogador está ausente, que é o back lateral direito, Newton, que não atuará. Este homem, evidentemente, estará impossibilitado de jogar contra o Brasil depois daquela contusão que ele sofreu atuando contra o quadro da Romênia. É meio-dia no México e eles treinam na hora em que jogarão contra o quadro brasileiro de futebol. Desejando a todos um feliz fim de semana, aqui se despede por hoje o seu repórter Esso para voltar na próxima segunda-feira às 19h40. Muito obrigado, boa noite, até lá. Voltamos logo após o comercial. Novo Esso 2T Motor Oil dá o máximo ao seu motor de 2 tempos. Sob a censura da ditadura dos anos 60 e 70, o Repórter Esso começou a declinar, noticiando apenas amenidades. E em 31 de dezembro de 1970, foi ao ar, pela última vez, o telejornal, na TV Tupi do Rio de Janeiro. Confira agora um trecho do Repórter Esso. Inicialmente, vamos conhecer a confortável sede de grande. A linha é uma das mais importantes ocupações dessa propriedade. Romeu, militante republicano da Grande Santa Maria. Felipe, outro reprodutor da mais fina classe. Grande
Assista agora uma entrevista com Roberto Figueiredo, antigo repórter do rádio. A credibilidade se conquista pela conceituação, pela qualidade, pelo esmero, pelo empenho com que aqueles que estão incumbidos de produzir alguma coisa o façam. Não é? Então o Repórter adquiriu essa credibilidade porque ele ficou, primeiro, com aquela preocupação de não dar o furo, não era um problema, embora ele sempre se antecipasse à concorrência, sempre, mas não tinha essa preocupação precípua de antecipar a notícia, deixando os seus concorrentes na saudade. O Repórter tinha a preocupação de nunca ter que desmentir uma notícia. O manual não permitia que aqueles que interferiam na feitura do jornal cometessem a falha de colocar no ar uma notícia que não fosse checada e rechecada, para saber se a origem dela era verdadeira. Na época da guerra, o término da guerra, tão desejado, não é, como informação, ele veio de forma equivocada e não foi bem checada. A Associated Press informou à Rádio Tupi que a guerra tinha terminado. E o rapaz da Rádio Tupi foi para o ar e informou: a guerra terminou, a Segunda Guerra Mundial. Ninguém acreditou. Aquilo foi um baque para o Repórter. Inclusive o povo se aglomerou no edifício, na Praça Mauá, onde está o edifício da Noite, que abrigava a sede da Rádio Nacional, de alguma maneira inconformado, desapontado, triste, comentando, alguns até enraivecidos, ao invés de ficarem felizes com o término da guerra, mas eles ficaram decepcionados com o fato da notícia não ter sido transmitida pela Rádio Nacional. Porque a Rádio Nacional, ela cultivava os ídolos, não é? Na época, os grandes cantores, os grandes programas de auditório, Emilinha Borba, Marlene, Orlando Silva, Francisco Alves, os grandes cantores da época. Todos eles estavam aninhados no elenco da Rádio Nacional. Então a Rádio Nacional se tornou uma pujança em termos de radiofonia, e essa decepção foi causada e impactou o público. Aí, minutos depois, o Heron entrou no ar e disse: houve um equívoco, não terminou a guerra ainda mundial. E aí ele esperou mais uns 7, 8 dias, porque era algo iminente, a guerra estava por terminar, pelo desenvolvimento das ações nos campos de batalha, e 7, 8 dias depois, efetivamente, veio a informação, e aí o Repórter deu: terminou a Segunda Guerra Mundial, terminou a Segunda Guerra Mundial. E aí foi aquele impacto no Brasil inteiro. Isso em função da credibilidade que o jornal tinha, por isso produziu essa decepção, pelo fato do público ouvinte perceber que pela primeira vez a testemunha ocular da história, o primeira das últimas, falhara na sua missão de se antecipar a todos. Foi a maior síntese noticiosa do mundo, porque ele não era apresentado só aqui, ele era apresentado em vários países da América do Sul, entendeu? Da América Central, Uruguai, Argentina, Chile, onde você pensar, um dos grandes países tinha a edição do Repórter. E no Brasil ele veio em 1941. Então, essa coisa toda que representou o Repórter, não somente aqui em nosso país, mas até fora dele, e eu, como responsável, pelo menos aqui pela leitura dele, eu estava levando o Repórter para a sua última morada, né? Vamos sepultar o Repórter. Aquilo me chocou, porque eu gostaria que ali tivesse todo aquele Estado-Maior da ESA, da McCann Erickson, da rádio e tal. Estávamos eu, o operador, um locutor do horário, mais o contra-regra, 4 pessoas. E aquilo me deixou, puxa vida, como é que é algo tão importante, no momento em que ele desaparece, não tem ninguém aqui. Mas tinha o público ouvindo e se emocionando também, e telefonando, me parabenizando: parabéns como você conduziu o Repórter, parabéns pela sua emoção. Eu fiquei aqui em casa, estou também chorando, emocionado. Essas coisas todas te engrandecem, né? Como homem de rádio. Então eu tive todo esse retorno após a leitura, logo que terminou, o telefone não parava. Então eu me emocionei. Boa noite.